Olá, aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá. E aqui vamos resolver uma questão, a respeito de vetores ortonormais. E bem, o que diz essa questão, tá? Considere o produto interno usual, certo? Produto interno usual, no caso do R3, ok? O que a gente faz no produto interno usual, né? Só relembrando, a gente multiplica a coordenada e toma a soma, certo? E aí está pedindo para verificar se os conjuntos dados são ortogonais, certo? Então, para eles serem ortogonais, a gente vai ter que calcular o que? O produto interno entre esses vetores, todos os produtos internos possíveis entre vetores diferentes, verificar que dá zero, ok? E ortonormal, né? E é ortonormal, então, no caso quando a gente tomar produto interno entre um vetor e ele mesmo, tem que dar 1, certo? Então, caso não seja, né, está pedindo para a gente normalizar esse vetor. Ok, então, vamos lá. No item A, a gente tem os vetores dados foram 1, 2, menos 1, certo? O outro vetor é menos 1, 1 e 1. O outro vetor é 3, 0, 3, tá? Então, vou chamar esse daqui de U, esse de V e esse de W, tá? Então, a gente tem que fazer o produto interno para verificar que são ortogonais. A gente tem que verificar aqui U por V, né, que são os U por W e V por W. A gente tem que verificar, né, que dão zero, certo? Isso é para verificar que eles são ortogonais, tá? Esses vetores. Então, vamos lá fazer essa conta e verificar se isso acontece ou não, tá? Então, bem, produto interno usual, o que é que eu vou fazer? Multiplicar primeira coordenada por primeira coordenada, tá? Então, 1 vezes menos 1, mais, depois, segunda coordenada por segunda coordenada, então, 2 vezes 1, mais, depois, terceira coordenada por terceira coordenada, então eu tenho menos 1 vezes 1, certo? Então, isso daqui vai dar menos 1, mais 2, menos 1, e vai dar 0, ok, certo? Isso garante que esse conjunto é ortogonal, né? Esse conjunto de vetores é ortogonal? Não, né? Por hora, a gente só tem que U é ortogonal a V, tá? Mas para verificar que o conjunto é ortogonal, a gente tem que verificar que todos os vetores entre si são ortogonais lá, tá? Então agora vamos fazer aqui entre U e W, né? Então é o primeiro vetor ali e o terceiro, tá? Então, primeiras coordenadas 1 e 3. Segundas coordenadas 2 e 0. Terceiras coordenadas menos 1 e 3, tá? Então a gente vai ter 3, depois 0 e o outro menos 3, então o resultado dá 0, tá? Então, U também é ortogonal a W, tá? Então, U é ortogonal a V, U é ortogonal a W, então agora resta apenas verificar V e W entre si, tá? Então, agora vamos verificar aqui V e W, primeiras coordenadas, então é menos 1 e 3, segundas coordenadas 1 e 0, terceiras coordenadas 1 e 3. Certo? Então, o que vai ficar? Menos 3, 0 e 3, que também dá 0, ok? Então, sim, né? A gente verificou todos os vetores, a gente fez o produto interno de todos os vetores ali diferentes, tá? E isso nos deu o quê, né? Sempre foi 0, então o conjunto é ortogonal, tá? Então, o conjunto é ortogonal, sim. Ele é ortonormal, né? Então, a diferença é apenas aqui uma partezinha aqui da palavra, então são bem parecidas, tem que ter cuidado. É ortonormal. O que significa ele ser ortonormal, né? É que além dele ser ortogonal, eu vou me perguntar se a norma do vetor, né, de todos eles é igual
a 1, certo? É isso que eu vou ter que me perguntar para saber se é ortó normal, tá? Então aqui primeiro vou só escrever aqui em relação ao conjunto conjunto é ortogonal, tá? Ele é ortonormal, né? Então tenho que verificar isso daqui. Então é equivalente a verificar isso, a verificar com o quadrado aqui, ou verificar, né? Então já cai na definição, produto interno, tá? Ok? Então é a mesma coisa aqui, tá? Então bem, se eu fizer aqui o puru, né? O que é que eu vou achar? O que é que eu vou achar, né? Eu vou pegar primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado. Então você vê aqui que dá 1, 4 e 1, que dá 6, né? Então, no primeiro você já vê que a norma não é 1, tá? O outro, V. Então, o conjunto já não é ortonormal, porque basta que um vetor não seja para ele deixar de ser ortonormal, né? Mas daí vamos, por curiosidade aqui, e a gente vai precisar também dessa conta, fazer os outros, né? Então aqui é menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que vai dar 1, 1 e 1, 3. E o último ali, que a gente chamou de W, então é 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então vai dar 9 mais 0 mais 9, 18, ok? Então a gente viu, na verdade, que nenhum dos vetores tinha norma igual a 3, tá? Então, nesse caso, né, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar esse processo de normalização e obter outros vetores que sejam ortonormais. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, eu vou definir um outro vetor, né? Vou chamar de U barra, onde ele é o vetor U dividido pela norma dele, tá? Então, quem é o vetor U, né? O vetor U é o 1, 2, menos 1. E aí eu vou estar dividindo, né, pelo número que é dado pela norma dele. A gente viu que a norma dele é só um cuidado, né? Porque daqui, na verdade, a gente obteve o resultado de 6, mas se a gente quer calcular de fato a norma é a raiz disso, tá? Porque isso daqui, ó, por definição, é a norma de U ao quadrado, tá? Então a gente vai achar a norma, a gente tem que tirar a raiz, então vai ficar a raiz de 6, tá? Então a gente tem que dividir aqui por raiz de 6. Então vai ficar 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e menos 1 sobre raiz de 6, tá? Aqui, da mesma forma, né? A norma do V é a raiz de 3 e a norma do vetor W é igual a raiz de 18, tá? Como 18 também eu posso escrever como 2 vezes 9, né? O 9 eu posso tirar aqui, saiu 3, e fica só o 2 ainda dentro da raiz, tá? Então, quem é o vetor V barra? É o vetor V dividido pela norma do vetor V, certo? Então, o vetor V é quem? É menos 1, 1 e 1 dividido por raiz de 3, tá? Então, na verdade, é menos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. Em muitos casos, você pode encontrar, tá? Esses vetores racionalizados, tá? Mas aqui, vou deixar dessa forma. Aqui, W, norma de W. Então, é o vetor 3, 0, 3, dividido por 3 raiz de 2, tá? Então, quando você dividir cada coordenada, e ainda vai simplificar o 3, né? Vai ficar 1 raiz de 2, 0, e aqui 1 sobre raiz de 2, tá bem? Agora, se você for fazer a conta por vetor, pro item B, tá? Pro item B,
que é que você vai ter? Vou fazer só o seguinte, para que a gente possa fazer, vou diminuir um pouquinho aqui, tá? E bem, B, o que a gente tem, né? Vou chamar aqui agora, vou chamar de o 1, o 2 e o 3, tá? Então, se eu faço aqui o 1 por o 2, né, tem que verificar a mesma coisa, se é ortogonal, se é ortonormal, então eu tenho que sair calculando os produtos internos, tá? De 1 por o 2 vai ficar 1 vezes, né, 0, tá? Que é primeira coordenada por primeira coordenada, mais, aí depois eu vou fazer, né, segunda coordenada e segunda coordenada, então vai ficar 0 vezes 1 sobre raiz de 2, mais terceira coordenada é 0 vezes menos 1 sobre raiz de 2, tá? Então 0, 0, 0, aqui dá 0, né? Bem, quando eu fizer agora o 1 e o 3, o que é que eu vou ter? 1 vezes, agora eu vou fazer, né? Primeira coordenada desse com esse, né? Vezes 0, mais, aqui você tem segunda esse por esse, tá? Então vai ficar 0 vezes 1 sobre raiz de 2, mais terceira coordenada, 0 vezes esse daqui. Então é 0, 0 e 0, também dá 0. Se você faz a conta aqui de o 2 por o 3, né, você tem o quê? Perdão. Então vai ser 0 vezes 0, 0 vezes 0, mais segunda coordenada ali, essa segunda coordenada aqui é 1 sobre raiz de 2, e no outro vetor é 1 sobre raiz de 2. No outro, você vai ter menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, aqui são as segundas coordenadas. É o mesmo número, só que aqui eu tenho um sinal de menos, então também dá 0, tá? Então, sim, os vetores, né, são o conjunto, na verdade, ele é ortogonal, porque todos os produtos internos deram 0, tá? Agora você vai ter que fazer o que, né? Ver a questão da se ele é ortonormal. Então você tem que calcular o produto interno dos vetores para ver se dá 1, certo? Então, 1 por 1 vai dar o quê? Né? Você olha ali, é o primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, terceiro ao quadrado, que dá 1, certo? Então aqui já deu 1. Então, isso me dá o quê? Que a norma de 1 é a raiz de 1, que é 1. Então, esse vetor já está normalizado, tá? Vetor 2, o 2 por o 2, você vai ter primeira coordenada ao quadrado, mais segunda ao quadrado, mais terceira ao quadrado. Então, dá 0. Aqui dá 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, que dá 1. E no 3, por o 3, então vai dar 0 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Então, que é a segunda coordenada ao quadrado, terceira coordenada ao quadrado. Novamente dá 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, que dá igual a 1. Então, ó, fiz produto interno entre os vetores diferentes, né? Deram todos zeros. Então, isso daqui me garante que o conjunto é ortogonal, tá? É ortogonal. Quando eu junto com essa informação aqui, né? Que as normas dão 1, então eu ganho que esse conjunto ele é ortonormal. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ele é ortonormal. Ortonormal, tá? Então, é isso. É isso que eu pedi a questão. Eu espero que tenha ficado claro, tá? E até a próxima.